Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula 8, diagrama de sequência. Na última aula nós finalmente vimos o diagrama de casos de uso e começamos a trabalhar com modelagem de fato em UML usando o Astro. A partir agora na disciplina, o procedimento vai ser esse: conhecer um novo diagrama, ver o que é que ele me permite representar, entender sua sintaxe, sua semântica e ir construindo o nosso software à medida que a gente vai modelando cada aspecto dele. Então, os objetivos da aula de hoje são conhecer o diagrama de sequência, aprender a elaborar o diagrama de sequência a partir dos casos de uso e entender como é que o diagrama de sequência se reflete no código-fonte. Antes de mostrar o diagrama de sequência, vamos contextualizar o que a gente está fazendo. Aqui eu tenho um diagrama de casos de uso que a gente trabalhou na última aula, o diagrama de casos de uso do Google Sala de Aula. Eu tenho aqui praticamente os mesmos casos de uso que a gente tinha trabalhado antes. E, como vocês bem sabem, para cada caso de uso desse, eu tenho um documento que detalha esse caso de uso. Enquanto que essa elipse é só o nome do caso de uso, eu tenho um documento por trás que vai explicar o fluxo principal, fluxos alternativos, situações de erro, pré-condições, pós-condições, atores e tudo mais. E aqui eu tenho um diagrama de sequência. Vamos gastar um tempo aqui para entender o que está acontecendo. Aqui em cima eu tenho um bonequinho, professor. Então dá para ver já que eu represento atores da mesma forma como eu represento no diagrama de casos de uso. E aqui eu tenho essa caixa, que isso aqui vai ser uma linha da vida, representando o sistema Google Sala de Aula. E aí eu tenho uma interação, certo? O professor começa realizando uma ação aqui, visualizar a turma, e o Google Sala de Aula, ele responde com mural da turma, próximas atividades, código da turma e outras informações. Depois disso, o professor, o passo 2 aqui, a ação 2, ele tenta visualizar atividades, ele solicita para visualizar atividades e o Google Sala de Aula responde mostrando os tópicos com materiais de aula e atividade. Em seguida, o professor ele manda uma mensagem para cadastrar a atividade e o Google Sala de Aula manda como resposta alunos e tópicos. E, finalmente, a última ação é concluir cadastrar a atividade, que ele manda título, instruções, anexos, pontuação e várias outras informações. E o Google Sala de Aula responde com tópicos com materiais de aula e atividade. Percebam que essa resposta aqui é exatamente igual a essa aqui. Ok? Esse diagrama ele está modelando uma interação entre professor e Google Sala de Aula que é relativa a um cenário de casos de uso. Que cenário é esse? É o de cadastrar atividade. Vamos lá para o diagrama de casos de uso. Ó. Aqui eu tenho o professor ele começa nesse cenário, nesse caso de uso, de visualizar turmas, né? Digamos, a página inicial dele. Então, a partir daqui, ele vai visualizar detalhes de uma turma, selecionando de fato uma turma. Então, vejam que é isso aqui que está modelado. Então, é como se esse primeiro passo no diagrama de sequência fosse relativo a esse caso de uso aqui. Em seguida, ele vai visualizar atividades daquela turma. É como se ele estivesse percorrendo agora esse caso, executando agora esse caso de uso. Ou seja, esse diagrama de sequência, ele está modelando, ele está representando a interação entre professor e Google Sala de Aula ao longo de um cenário. Qual cenário? O que inclui esse, cadastrar atividade e até anexar documento. Então, todos esses casos de uso estão sendo, a interação que ocorre entre o professor e o Google Sala de Aula está sendo modelado aqui. Então, já deu para sacar que o diagrama de sequência ele modela a interação entre atores e o sistema. Só que aqui tem outro ponto que eu acho muito importante destacar. Além da interação, o diagrama de sequência ele é focado nos dados, nos dados de entrada e de saída. Vejam aqui que ele coloca como se fosse um argumento, como se fosse uma chamada de método, né? Então, eu vou visualizar uma turma, passando como argumento, né?
uma turma específica. Então, é como se ele estivesse selecionando uma turma para ver o mural dela. E além da ação do professor, eu tenho os dados que são retornados. Eu tenho o retorno do mural da turma e, como a gente estava discutindo na aula passada, né? Além do mural, é mostrado lá no canto esquerdo as próximas atividades, é mostrado também o código da turma. Então, vejam que tem o foco tanto na interação, na sequência, né? Qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo e assim por diante, como também nos dados que são enviados e recebidos. Tudo que o professor manda como informação vai estar como argumento aqui, e tudo que o Google Sala de Aula retorna vai estar também aqui como retorno. Esse último passo aqui é justamente o de preencher o formulário para cadastrar uma atividade. Então é por isso que tem tanta coisa. Quando eu vou preencher o formulário, eu tenho que colocar o título, as instruções da atividade, qualquer documento em anexo, quanto é que aquela atividade vale, qual é a data de entrega, qual o tópico relacionado e para quais alunos eu vou mandar. Então eu mando tudo isso no formulário, por isso que nessa ação ele manda um monte de informação. Ou seja, o diagrama de sequência do sistema é um diagrama que me permite representar a interação entre ator e sistema, e percebam que é quase como uma representação gráfica do que está documentado nos fluxos do caso de uso. E fizesse uma representação gráfica com o que interessa, que é a ação que o ator executa e quais os dados que estão indo e voltando, né? Quais são os dados de entrada e saída. Então, é um diagrama que me permite ver essa interação ao longo de vários casos de uso, que sem esse diagrama a gente teria que analisar os documentos, o texto, né? E tem muita informação ali, acaba que não é tão prático. Essa praticidade é uma das vantagens do diagrama de sequência. Tá, mas eu não mostrei exatamente o diagrama de sequência, seus elementos, a sintaxe e a semântica deles. Por ele ser razoavelmente intuitivo, eu decidi mostrar um exemplo pronto para ver se a gente já conseguia pegar o que é relevante. Só que, além do básico, que foi o que a gente viu, tem várias outras coisas que a gente pode aprender. Então, revisando aqui os elementos do diagrama. Eu tenho os atores, que é a mesma semântica de sempre, inclusive a mesma sintaxe, o boneco de palitinho. Eu tenho também as linhas de vida, que representam o tempo no qual a entidade existe e o tempo no qual a entidade está ativa. Como é que isso se reflete no diagrama? Aqui eu tenho a linha de vida do professor e a linha de vida do Google Sala de Aula. Os dois existem durante toda a interação, porque a linha vai do começo até o fim. Então, que quando eles estão ativos, no momento que eles estão, digamos, em execução, vejam que é representado com um retângulo aqui em cima da linha de vida. Então, o Google Sala de Aula, ele existe a todo momento. Só que ele só está ativo nesses momentos aqui que tem um retângulo. No resto dos momentos, nos outros momentos, ele está inativo, digamos, esperando. É quando ele recebe uma resposta, que ele processa alguma coisa e devolve para o usuário. E temos também as mensagens. Que mensagem, no mundo orientado a objeto, é uma solicitação que uma entidade faz à outra. Por enquanto, essa mensagem ainda é uma coisa um pouco abstrata. Mas a gente vai ver até o final da aula que existe uma relação, né? Pode existir uma relação entre mensagens e métodos, mas a ideia geral é uma solicitação que uma entidade faz para a outra. Aqui, o professor manda uma mensagem, ele faz uma solicitação para o Google Sala de Aula dizendo: ei, eu quero visualizar uma turma. Então, é uma solicitação, certo? Da mesma forma, cada um dos outros. Isso aqui é uma mensagem, também é uma mensagem, só que é um tipo diferente, a gente vai ver já já. Existem 5 tipos de mensagens: síncrona, assíncrona, de retorno, de criação e de destruição. No exemplo, a gente já viu a síncrona e a de retorno. Então, vamos ver um outro exemplo para discutir cada um desses tipos. Essa primeira aqui é uma mensagem síncrona. Como é que é a sua sintaxe? É uma linha sólida com a seta preenchida no final. Qual é a semântica de uma mensagem síncrona? A semântica é a seguinte: se eu tenho que a mensagem é uma solicitação, então aqui eu estou dizendo que A está solicitando alguma coisa para B, e enquanto B não responder, A fica bloqueado, A fica aguardando. Ele só continua a execução depois de receber uma resposta. E essa aqui é a mensagem de resposta.
Então, mensagens de resposta, elas existem somente como resposta a uma mensagem síncrona, a uma solicitação síncrona. A requisitou alguma coisa B, e quando B resolveu o que ele está resolvendo, ele responde com a mensagem de resposta. Já as mensagens assíncronas, a sintaxe dela é a linha sólida, só que a seta é vazada aqui. E a diferença é que A, no caso aqui, ele não fica bloqueado esperando B responder. Depois que A manda uma mensagem assíncrona, ele pode fazer outras coisas também. Ele pode mandar uma outra mensagem, seja ela assíncrona ou assíncrona. Então, assim, ele faz aquela solicitação, ele manda aquela mensagem e ele está livre para fazer o que ele quiser. Essa é a diferença. Também temos as mensagens de criação e destruição. Então, criação é uma mensagem que faz o paralelo com instanciação, com a criação mesmo de um objeto. Aqui eu tenho uma mensagem de criação. A está criando uma instância, né? Está criando a entidade C. Vejam que, por ser uma mensagem de criação, C ele não começa aqui em cima. Ele não existia nesse momento. Ele passa a existir a partir dessa mensagem. Mensagens de criação, elas podem também ter resposta. Só que, em geral, elas não é necessário. Mensagem de resposta é sempre opcional, certo, gente? Eu poderia ter essa mensagem síncrona aqui e não colocar a resposta. Eu coloco se for relevante representar essa resposta. Se não for relevante, eu posso omitir. Já mensagens assíncronas, eu não posso fazer uma resposta. Veja que o AS também me permite. E, por fim, eu tenho a mensagem de destruição, que, ao contrário da de criação, é a que encerra o objeto, é o que destrói o objeto. Então, aqui, a entidade A está destruindo o objeto B. E veja que depois dessa mensagem, tem esse X aqui, que indica que esse objeto não existe mais. Então, se as linhas de vida continuarem aqui elas continuam, mas B deixou de existir. Ele foi destruído. Sobre as linhas de vida, o que é que eu tenho que não é básico? Eu só tenho que eu posso diferenciar classes e objetos. Como é que isso fica no diagrama? Até então, a gente estava usando essa notação aqui. Isso quer dizer que essa entidade representa a classe pessoa. Já essa notação, que tem o nome dos pontos da classe, quer dizer que João é uma instância de pessoa. Então, João é um objeto, tem um nome. Já essa terceira notação quer dizer que essa entidade aqui, esse quadrado, esse retângulo, representa uma instância, só que essa instância não tem nome, é um objeto qualquer da classe pessoa. Então, essa aqui é um objeto anônimo, esse aqui é o objeto João especificamente, e isso aqui é a classe pessoa, ok? Em geral, a gente vai usar essa terceira notação, porque a gente sempre vai falar de objetos interagindo, só que normalmente não é importante dizer qual objeto em específico. Uma coisa que é comum também é quando tem mais de um objeto da mesma classe interagindo num certo cenário. Então, a gente coloca as instâncias aqui, P1, P2, alguma coisa desse tipo, para diferenciar os dois objetos. Mas, em geral, não é necessário. E temos, por último, os fragmentos. Fragmentos são recursos para criar interações mais ricas. Só que eu já adianto. Use fragmentos com sabedoria. Só use se for realmente importante representar aquela interação mais complexa. Isso porque os fragmentos eles poluem muito o diagrama e aí, se você não usar eles com muita sabedoria, eles vão acabar dificultando a própria leitura do diagrama. Existem vários tipos de fragmento. Eu vou mostrar aqui 3 tipos, só para dar uma ideia de como eles funcionam, mas tem vários outros. Aqui eu tenho 3 fragmentos. Então, fragmento é simplesmente essa caixa, né? Esse retângulo que engloba aqui uma ou mais mensagens. Aqui eu tenho 3 fragmentos diferentes. Esse opt, ele vem de optional, e é como se fosse um if. Então, eu tenho uma condição aqui. Se essa condição for verdadeira, ele executa essa mensagem. Se essa condição não for verdadeira, isso simplesmente não é executado. Aqui eu tenho o fragmento out, de alternative. Aqui é como se fosse um if-else.
eu tenho duas condições aqui que eu posso especificar. Se uma for verdadeira, executa isso. Se não for, ou se for outra condição, executa outra coisa. Então, assim, a semântica é bem simples. A sintaxe também não é muito complicada. O problema é que utilizar muito isso aqui acaba poluindo o diagrama. E por último, eu tenho aqui um loop, uma repetição. Repita essa interação aqui, enquanto determinada condição for verdadeira ou até que certa condição seja atingida. Aqui é como se eu estivesse criando várias entidades C. Eu não sei para que isso vai me servir, mas eu tenho como representar isso no diagrama, ok? Como todos os diagramas, certo, gente? As operações, né, as ferramentas mais básicas estão aqui em cima. E aqui, quando eu seleciono alguma coisa, algum elemento, do lado esquerdo eu tenho detalhes aqui embaixo. Então, se eu for ver aqui o operador do fragmento, vamos ver que eu tenho vários tipos aqui. Acho que não convém explicar cada um, porque realmente a aplicação deles é muito específica. Talvez não tenha ficado muito claro até então, porque a gente está tratando as entidades, as linhas de vida, né? As entidades de um jeito meio abstrato. Está tratando as mensagens como se fosse uma solicitação também abstrata, uma coisa meio genérica. Só que em algum momento a gente vai fazer a relação entre as linhas de vida e os objetos e as mensagens e métodos. Então, por isso, eu já queria mostrar, né, como é que se representa, como é que se reflete o diagrama de sequência no código-fonte. Vocês vão ver que é bem intuitivo, só é um pouco minucioso. Vamos ver um exemplo. Para um exemplo, considerem esse código aqui, que não está em nenhuma linguagem em particular, está meio que um misto de várias linguagens. Eu tenho a classe A, que tem um método 1, que recebe um argumento inteiro, faz alguma coisa e retorna um full bar. Classe A. Classe B tem uma referência a A, tem um método construtor, que recebe um argumento A e coloca nesse atributo dela, e também tem um método 2 que chama o método 3 e chama o método 1 da classe A. E tem um método 3 que não faz nada. Já a classe main tem um método main que instancia A, instancia B e chama o método 2 da classe B. Esse código não faz nada, certo? A gente só quer mostrar qual é o paralelo dele com um diagrama de sequência. Então vamos ver como é que ficaria o diagrama de sequência desse código. Como a execução do código começa no método main, observa aqui no diagrama que existe uma mensagem vindo de fora, solicitando para main executar. Observe também que isso aqui é uma instância, certo? Todos são instâncias aqui. O A é uma instância que tem nome e os outros não têm nome. Então, existe essa solicitação externa para executar um main. É como a gente abstrai isso aqui, mas é como se fosse o sistema operacional chamando, certo? Observem também que o quadrado, né, isso aqui delimita o escopo do diagrama de sequência. Então, assim como eu recebo uma mensagem de fora, eu poderia também mandar uma mensagem para fora. Isso aqui é possível, certo? Mas bem, vamos lá. Eu tenho o main sendo chamado e o main não recebe nenhum argumento, aqui na linha 27. O que é que esse código main faz? Ele instancia A, instancia B e chama o método 2 de B. Então, como é que fica no diagrama? Mensagem de criação de A, e aí o nome da instância aqui. Mensagem de criação de B e depois chamada de método 2 da classe B. Então, observem que main faz uma solicitação, né? Ele manda uma mensagem, ele chama um método da classe B. Esse método é o método 2. E aí, no momento que essa solicitação chega em B, agora o controle passa para B. Então, vamos ali no código. Então, o controle vem para a linha 16, né? Que é o método 2 da classe B. O que é que esse método faz? Ele vai executando, e aí ele chama o método 3 dele mesmo. Fica um pouquinho feio aqui no diagrama, certo? Mas, basicamente, é ele se chamando. Ele chama o método dele mesmo. E depois que essa chamada finaliza, ele chama o método 1 de A. Então, esse é o método 1.
da instância do objeto A. Então, ele vê que ficou errado. Esse aqui era para ser assim. Corrigir aqui ao vivo, certo? Só que não é ao vivo. Não estava coerente. Que é o método 1. Que responde com fubá. Foi. Por que estava errado antes? Porque como tinha aquela quebra aqui, parecia que B tinha ficado inativo em algum momento. E B não fica inativo, né? Ele recebe essa requisição e começa a executar. Chama 3 dele mesmo. Quando encerra aqui, ele vem e chama 1 da classe A, recebe fubá como resposta. E agora sim, ó, isso aqui se refere à linha 17 e 18 no código. Quando o método 2 acaba, acabou. Ele não faz nada, ele não retorna nada. Então, tanto ele acaba, quando a execução dele acaba, o controle volta ao main. Veja que o main está ativo nesse momento todo, ó, porque essa mensagem ela é síncrona. Então, por mais que main não esteja fazendo mais nada, ele está bloqueado esperando alguma solicitação para ele, alguma mensagem. Então, ele manda aqui, isso aqui é a execução do método 2 inteiro. Quando acaba essa execução, o controle vai passar de volta para main. Aqui a gente não escreve uma mensagem de resposta, porque nada é retornado, porque isso não é importante. Mas o fato é que o método 2 encerra, o controle volta para main, main não faz mais nada aqui, né? Acaba na linha 30, então acaba a interação. Beleza? Então dá para ver, gente, que o diagrama de sequência me permite representar, inclusive, dentro de um método, né? As chamadas de método que acontecem dentro de cada método. Algumas operações eu não vou conseguir representar. Então, digamos lá no código que o método B faz uma expressão aritmética simples, né? Faz um J++ lá por algum motivo. Então, isso aqui não é representado no diagrama de sequência. Esse nível de granularidade não é representado. O diagrama de sequência vai representar chamadas de método que são mensagens, ok? E é importante também notar que os argumentos têm que ser representados. Aí aqui eu mudei, né, o método 1, acabei mudando, não coloquei o argumento correto. Aqui eu deveria colocar o i. Então, isso aqui é um inteiro, eu posso inclusive botar o tipo também. Então, tenho que representar chamadas de métodos, os métodos e os argumentos e os retornos, certo? Então, esse é até um nível que o diagrama de sequência me permite representar. E é isso, gente. Vamos continuar trabalhando com o diagrama de sequência na próxima aula, quando a gente for aprender o padrão arquitetural BCE, e é quando a gente vai, de fato, começar a identificar as classes do nosso projeto. Até lá, bom trabalho e até a próxima.